Eu nunca pensei em falar sobre móvel para aquário, porque é uma coisa que eu nunca me preocupei e o canal sempre foi voltado para as montagens e o que acontece dentro do aquário mesmo. Mas é um item importantíssimo, ele precisa ser muito bem elaborado e construído porque ele precisa aguentar o peso do vidro e o peso da água, que geralmente são bem pesados. Os móveis de aquário têm uma estrutura de 4 pés e, dependendo do comprimento, pode ter um pé central ou estruturas centralizadas ali. Estes pés é o segredo, pois ele vai distribuir o peso e muitas vezes temos estruturas a mais ali que garante que este móvel não tombe para o lado. A base do chão pode ter pés ou ir direto apoiado no chão. Pelo que eu ouvi os relatos, as duas formas são válidas e funcionam. Não acredito que uma seja melhor que a outra no quesito aguentar o peso. Estas estruturas por muitos anos foram feitas de madeira, geralmente com caibros e madeiras bem maciças, o que vai aumentar muito o peso final exercido sobre o chão. Aliás, abra um parênteses aqui para dizer que se você for montar ou colocar um aquário grande, é bom conhecer o solo que ele vai ficar. Nem todas as casas possuem uma estrutura bem aterrada e talvez podem ceder com o tanto de peso exercido sobre ele. Se for apartamento, então, é bom consultar a planta ou construtora antes de colocar o piso à prova. Hoje em dia temos uma opção de estrutura fora madeira, o chamado Metalon. É uma estrutura metálica soldada. Ela obedece às mesmas regras de apoio da madeira, porém são mais leves e, segundo relatos, aguentam bem mais peso do que a madeira. Consequentemente, devem ser mais duráveis também, se receber uma pintura adequada e for evitado a umidade. Esta estrutura pode ser revestida com a madeira ou qualquer outro elemento para formar o móvel em si. Antes só se usava madeira mesmo, o mais comum o MDF, que precisa tomar muito cuidado, pois se encharcar de água ele estraga. Mas hoje é sabido dizer que qualquer material é válido para se formar este móvel. Chapas plásticas, até chapas de metais são válidos. Se você tiver acesso a esses materiais e conseguir fazer uma estrutura legal, bom, tá válido. Estamos falando de um item estético. Então muita gente nem faz móvel e deixa a estrutura pelada ali mesmo, pois fica mais fácil o acesso para a parte da filtragem, fica mais fácil o acesso ali para as manutenções e qualquer manipulação. Uma estrutura aberta não gera umidade. Quem tem móvel fechado precisa criar soluções para fugir da umidade. Se tiver SAMP ou qualquer estrutura aberta dentro do móvel, ela deve estar bem tampado ou ter frestas na porta do móvel para que o ar entre e saia pelos buracos traseiros. Buracos estes que servem para passar a tubulação ou os fios. Tem quem faça buraco dedicado para um cooler para expulsar esta umidade. Se é duradoura esta solução eu não sei, mas ela existe. Outros móveis podem servir para o aquário? Sim. Porém, se for um aquário com mais de 100 litros, precisa ser reforçado, pois móveis tradicionais não são projetados para aguentar tanto peso. Eu no meu último aquário usei como móvel uma estante velha. Ela foi deitada e colocado umas prateleiras a mais ali para reforçar. Então não temos os caibros ali como apoio, mas as tábuas e as estruturas ali transversais servem como um apoio e funcionam super bem. O problema disso é que para SAMP e aquários grandes você perde espaço dentro do móvel, e por isso os caibros e aquela estrutura todos são as mais usadas. Mas esta minha gambiarra era feia, mas ficou montada por uns 6 anos aí e eu não tive problemas. Ainda mais porque eu sempre usei filtro canister, então o espaço embaixo do móvel é uma coisa que eu nunca precisei. Eu abro um parênteses aqui para falar que essas estruturas estilo estante, elas precisam de um travamento mesmo que impeçam elas de tombar para o lado.
Isso não seria nada legal. Um amigo fez um móvel para mim e como ele não trabalha com caibros, o desenho do móvel teve que ser de móvel tradicional, todo feito em MDF. Então bolamos ali um espaço no centro para o SAMP. Como eu falei, não é o ideal, mas eu tenho apoios ali dos lados e no centro e isso impede o móvel de ceder. Ele acaba dando os apoios ali como citado no início do vídeo. Claro que o MDF precisa de uma preocupação a mais com água e umidade, mas isso fica para um próximo vídeo quando eu montar o meu aquário novo. Bem, por enquanto é isso, muito obrigado e até a próxima.